Oi, meus queridos, Matheus aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo, bem rápido, nós vamos aprender aqui, estudar um pouco, fazer uma breve introdução sobre os compactadores do Linux. Compactadores do Linux, isso mesmo. Eu acredito que todos vocês, de uma forma ou de outra, já teve contato com algum compactador na vida de vocês, certo? E não necessariamente um compactador no Linux, mas no Windows mesmo. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar no famoso WinRAR? O WinRAR é um famoso compactador do Windows, certo? E ele justamente trabalha com o formato RAR, certo? O formato RAR, que é esse aqui, ó, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então ele é um software compactador, certo? Ele ajuda a compactar arquivos. E Matheus, o que significa compactar arquivos? Você já está falando aí. Compactar, galera, como o próprio nome já sugere, é uma estratégia que alguns softwares auxiliam, certo? Nos ajuda a diminuir arquivos, certo? A diminuir, por exemplo, o tamanho total de um arquivo. Esses arquivos podem ser dos mais variados tipos, por exemplo, música, arquivos de texto, programas, certo? E como é que funciona essa compactação? Simplesmente esses softwares que nos auxiliam, eles eliminam alguns dados redundantes, tranquilo? Deixando ali somente os dados que realmente importam para o bom funcionamento do arquivo, certo? Então, se esses dados que realmente importam, se por acaso eles forem perdidos, pode ocasionar algum tipo de prejuízo no arquivo. Às vezes ele fica corrompido, não consegue mais abrir, enfim. Então, esses programas eles nos auxiliam de forma inteligente, compactando arquivos e deixando eles menores. Em arquivos de texto, esse resultado a gente consegue ver com mais clareza, ele é mais significativo quando a gente tem aí compactadores agindo em arquivos de texto, certo? E existem vários, certo? Existem vários softwarezinhos que fazem isso. Ó, eu listei aqui desse lado, por exemplo, o próprio Compress, tem o Zip, certo? Tem o WinZip, tem o BZip 2, existem vários, tranquilo? E tem o Gzip, esse aqui, ó. Esse Gzip, ele é um programinha que já vem por padrão, não preciso fazer uma instalação dele. Ele já vem por padrão e ele também é muito poderoso, certo? E nós temos também algumas extensões, certo? Essas extensões identificam qual programa a gente usa para poder descompactar ou compactar os arquivos, certo? Então, se eu olhar para o GZ, eu já sei que para descompactar ele, eu preciso usar o gzip, entendeu? Então, cada extensãozinha dessa me remete a algum software diferente, a algum compactador diferente. Por exemplo, o zip, ele deixa esse formato zip. O rar utiliza do formato rar. O tagz também se utiliza-se do gzip. Por aí vai. E cada compactadorzinho desse, ele tem aí inúmeros argumentos, certo? Lembrem sempre dos argumentos. Esses argumentos, essas flags, nos auxiliam a usar o máximo de recurso possível do programinha. Então vale sempre dar uma olhadinha nesses argumentos para poder usá-lo de forma completa. E aí, fazendo só aqui um exemplozinho, ó, eu estou aqui mais uma vez no containerzinho usando o Debian. Vou dar um ls aqui, ó, estou nesse diretório. E aí eu vou criar um arquivozinho chamado teste. Ops, texto não, teste 01.txt. Ó, criei esse arquivozinho, ele está aqui. E o que eu vou fazer, galera? Vou também criar um novo arquivo aqui, mais uma vez. Touch teste02.txt.
certo? Criei dois arquivos. Ó, vocês observem que eles estão aqui, ó. Tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu já falei sobre o gzip. Ele é um programinha que vem instalado por padrão na maioria das distribuições Linux. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o gzip espaço teste 01.txt, apenas isso, o nome do programinha e o nome do arquivo que eu quero compactar, e vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora eu vou dar um ls, e você percebe agora que o arquivo ele foi compactado, ele agora tem um .gz, certo? Indicando que ele é um arquivo compactado. Mas você observa também que ele foi substituído, tá vendo? O arquivo ele foi substituído. Ele não criou um novo arquivo compactado, ele simplesmente pegou o arquivo de texto e compactou, adicionando aqui essa extensão, .gz. Ah, Matheus, e agora? Como é que eu faço para descompactá-lo? É simples. Basta que eu digite gzip, mais uma vez, -d, espaço, teste 01.txt.gz. Passo aqui o nome todo, o nome completo do arquivo compactado. E aí se eu teclar aqui um Enter, ó, e dar um ls, vocês vão ver que ele descompactou. Ele perdeu aqui a extensão .gz. Ou seja, o arquivo foi descompactado. Como se eu estivesse guardando dentro de uma caixinha e retirando, certo? Eu também posso fazer o seguinte. Lembram lá dos redirecionadores, né? Eu limpei a tela aqui, galera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui um gzip -c espaço teste 01.txt espaço. Aplico aqui um redirecionador, arquivo, vou chamar de arquivo gz, certo? Ó, vou teclar Enter, dá um ls, e você observa que o arquivo agora ele continua aqui, ó, teste 01.txt, ele continua aqui. Só que ele compactou, certo? Ele compactou esse arquivo e jogou em um outro arquivo aqui compactado, arquivo.gz. E aí eu posso fazer o seguinte, me utilizando mais uma vez dos redirecionadores, eu posso pegar vários arquivos e jogar e compactar em um mesmo arquivo. Como assim, Matheus? Olha só, gzip, vou aplicar aqui, chamar mais uma vez o gzip, a gente chama e ele vem, gzip -c, agora eu vou colocar aqui teste 02, a gente já compactou o teste 01, lembra? Ó, se você não lembra, volta aí o videozinho alguns segundos, teste 02.txt, e agora eu vou aplicar aqui mais um redirecionador para arquivo.gz. Olha só que lindo. Ops, dei um ls muito grande aqui, muito gigante. Olha só que lindo. Agora, os dois arquivos continuam aqui, ó. Os dois arquivos continuam aqui, mas eu tenho um arquivo .gz que contém aí esses dois arquivozinhos compactados. Beleza, galera? Então esse arquivo.gz é a concatenação desses dois arquivozinhos aqui, ó, teste 01 e teste 02. Massa? Lembrando que quando eu me utilizo desse gzip, eu mantenho o dono, as permissões e as datas de modificação desses arquivos. Tranquilo? Então é isso, galera. Essa foi a aula de hoje, uma breve introdução sobre compactadores no Linux. E a gente se vê em uma próxima aula. Valeu!